Estamos de volta. Vamos então para a quinta parte do treinamento tutorial sobre a plataforma TradingView e vamos fazer uma recapitulação dos últimos capítulos. Nos últimos capítulos nós vimos as ferramentas de indicação, ferramentas gráficas de desenho, indicadores técnicos ou desenhos regulares com informações. Nós vimos desenhos que servem para referência no gráfico, ancoragem de texto, setas, vimos também régua, lupa, ímã, travar desenhos, destravar desenhos, ocultar, apagar desenhos. Vimos também toda a parte de símbolos, como inserir, como tirar, como apagar, alarmes. Vimos também data window, ou seja, janela de informações, destaques, notícias, entre outras funcionalidades do gráfico. Vimos também como colocar indicadores, tirar indicadores, fazer alguns setups de indicadores. Vimos também já time frames ou tempos gráficos. Vimos alguma coisa de screener de mercado, ou seja, de rastreador de mercado, e vimos uma série de outras funcionalidades relacionadas à configuração do gráfico. É importante falar que eu estou usando uma versão em inglês, porque é a minha versão regular que eu uso para realizar trades, porque as funcionalidades que aqui eu quero mostrar agora, a partir de agora, elas não são funcionalidades permitidas na versão grátis. Porém, devemos considerar, eu devo considerar que vocês devem adquirir muito rapidamente uma versão paga para obter todas as possibilidades que essa plataforma pode te entregar. Bom, deixa-me olhar aqui um pouco no meu script e ver qual é a próxima funcionalidade que nós vamos mostrar. Vamos lá, vamos mostrar a tela cheia. A tela cheia nada mais é, nada menos é, deixa-me voltar, ESC, apenas apertando o ESC você já sai da tela cheia. É uma funcionalidade que está aqui meio escondidinha, meio espremida na parte superior direita do gráfico, e tem a funcionalidade de te aumentar a área de visualização no gráfico, retirando as ferramentas, retirando as barras de tarefas, retirando outras ferramentas a ponto de que você tenha uma maior visualização no gráfico. Porém, observe, as barras de tarefas que são favoritas, elas vão permanecer na tela full screen, ou se não na maximização da tela, na tela cheia. Então vamos lá, observe que essas duas barras de ferramenta elas vão se manter dentro do gráfico quando nós formos para a tela de full screen. Vamos lá, ok, mantiveram as duas ferramentas, e aqui o que acontece? Você tem obviamente uma maior amplitude de visão do seu gráfico. Não utilizo muito essa funcionalidade porque eu acabo usando muitas das outras ferramentas e em determinado momento vou ter que ficar entrando e saindo, então eu já prefiro usar na versão que não seja full screen. Mas às vezes você quer tirar um print da sua tela para enviar para alguém, tirar uma figura ou fazer um estudo com um desenho, editar alguma coisa. Essa funcionalidade é bem interessante porque ela permite que você tire algumas coisas que não seriam informações relevantes para você fazer essa sua tarefa. Então deixe-me ver. Bom, o que eu quero mostrar agora é muito mais relacionado a, uma vez que nós chegamos ao momento de termos aí já um bom preparo para nós configurarmos o gráfico definitivamente para ser utilizado, nós podemos também observar que há a possibilidade de nós importarmos esse template ou utilizar esse template de outras pessoas, como eu vou disponibilizar para vocês o meu template na descrição do vídeo. Então observe lá na descrição do vídeo que vai ter lá um link em que é possível você copiar a minha tela com todos os indicadores, com todos os setups, e você imediatamente ter essa funcionalidade dentro da sua plataforma. Isso é mais uma das funcionalidades que o TradingView tem. Não precisa instalar, não precisa fazer grandes alterações, é só simplesmente copiar e colar um link e depois salvar. É mais simples do que vocês possam imaginar.
Mas observe que agora eu vou mostrar uma funcionalidade. Eu tenho que ter um pouco de cuidado aqui, porque tem algumas informações sobre a minha conta de trade que eu tenho que tomar cuidado para não expor. Mas vocês vão observar aqui que existe uma tela aqui, um ícone que chama Templates. Na versão grátis, o nome desta funcionalidade, o nome deste índice, desse ícone também é Templates, ok? Então você vai ter aí nos templates alguns templates que são padrões do TradeView. Podemos checar aqui por exemplo, um Bill Williams Tree Lines. Uma vez que você clica nesse template, ele vai abrir exatamente o template que está lá disponível, que foi disponibilizado pelo Bill alguma coisa lá. Vamos checar aqui no outro gráfico. Eu posso colocar um outro template e vamos ver que ele vai carregar, ok? Carregou também um outro template de um outro especialista. Isso é uma funcionalidade que nós podemos utilizar aí com uma certa frequência. Porém, é importante dizer que essa quebra de tela não é usual, não é permitida na versão grátis do TradeView. Eu quero falar mais uma vez que essa é uma versão paga e que me permite utilizar outros recursos. Mas vamos simular que nós tivéssemos aqui uma tela simples. Uma tela, nós vamos ver, só estou mudando aqui por enquanto. Vou ocultar aqui a tela de sinais. Vou mostrar aqui que nós temos uma tela simples e que nós estamos usando o template indicado ali agora há poucos segundos. Então, uma coisa é importante lembrar que os modelos eles são específicos para alguns trade systems. Então, eles são calibrados para determinados ativos, ou são calibrados para determinados mercados, ou são calibrados para determinados horários, ou são calibrados para determinados time frames. Então, eu recomendo que você crie o seu próprio template de forma que você conheça exatamente o funcionamento de cada indicador, qual a finalidade dele estar por lá, qual a correlação daquele indicador com outros indicadores e por que você vai tomar determinada decisão. Então, os templates foi apenas para mostrar que existe essa possibilidade e essa funcionalidade que está disponível. Porém, nós vamos tentar explanar e explicar o quanto é melhor que você estabeleça de forma própria o seu template ou o seu modelo. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a salvar um layout. Uma vez que você inseriu de repente alguns indicadores, vamos colocar aqui indicadores. Vamos considerar que nós vimos na última aula a média móvel. Média móvel 4JR, vamos colocar aqui uma média móvel 4JR e vi que esse é o meu setup, é desse jeito que eu gosto de operar, é desta forma que eu gosto de ganhar dinheiro e é com isso aqui que eu estou confortável de fazer os meus trades. Uma vez que você esteja confortável com essa situação, basta vir no canto direito, onde está o nome do tiozinho ali, e dizer que eu quero, por exemplo, salvar esse layout. Então eu vou lá, clico simplesmente Save Now. Então a partir de agora esse layout está salvo e você pode aplicar inclusive em outros gráficos que você porventura tenha na sua plataforma. Bom, deixe-me ver uma seguinte questão. Vou mostrar para vocês, adiantar aqui um pouco o processo. E depois a gente volta um pouco mais ao início. Eu vou mostrar aqui que na minha subscrição eu posso usar até 4 gráficos ao mesmo tempo. Muito bem, excelente, muito legal. Posso usar 4 gráficos ao mesmo tempo, mas eu vou perder muito tempo para
para carregar todos esses layouts, para carregar todos esses indicadores e calibrar e novamente e tudo mais. Então o que é que eu posso fazer? Nós podemos clicar em cima do gráfico da forma que está, apagar aqui todos os indicadores, apagar todos os desenhos. Também podemos vir aqui e apagar, resetar sets, remove todos os indicadores, ok? Remover todos os indicadores e remover todos os desenhos. Qual seria uma forma fácil e simples de replicar o que nós temos aqui neste gráfico? Primeiro eu preciso duplicar as configurações de fundo, cores e essas coisas todas. Então eu venho no gráfico que eu quero replicar, eu venho Settings, Aparências e de repente eu mudo apenas algum pequeno dado nessa aparência e clico Apply to All. Observe o que aconteceu agora. Todos os outros gráficos ficaram com o fundo limpo, com nenhuma indicação, linha horizontal ou vertical e nenhuma referência adicional. Neste outro gráfico aqui eu tenho indicadores e tenho desenhos. Observe que aqui eu tenho uma paralela que até aparece lá no de cima também. Eu vou mostrar por que ela aparece lá daqui a pouco. Então o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? Clica com o botão direito e eu venho aqui em remover todos os desenhos. Na opção em português vai aparecer remover desenhos. Observe que os desenhos, a linha paralela, entre outras coisas, desapareceu. Desapareceu todos os desenhos que porventura teriam nesse gráfico. Também posso fazer o seguinte, posso remover todos os indicadores que aqui estão. E aqui nesse outro gráfico na janela inferior direita, podemos remover também todos os indicadores e podemos remover também todos os desenhos. Então eu tenho aqui 4 gráficos e agora os 4 gráficos, aliás, pelo menos 3 estão limpos. Bom, mas e agora? Como é que eu replico todos esses indicadores com esse setup, com essas informações para os outros gráficos? É muito simples. Abre os indicadores que você tem lá no seu gráfico padrão que você quer e você pode clicar em cima e vir Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vou fazer só algumas etapas desse processo. Vou copiar esse indicador do gráfico esquerdo superior, Ctrl C, vou replicá-lo para o da direita, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então todos esses indicadores vão pegar mais esse último, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Muito rápido e fácil de fazer isso, todo esse processo. Mas vamos supor que agora eu quero fazer alguma alteração. É claro que cada gráfico você vai ter um setup diferente. Vamos mostrar aqui que aqui nós estamos com uma distância, um tamanho de onda ou uma característica de onda de 13. Então se eu mudar aqui para, por exemplo, 20, o setup desse indicador, no do gráfico seguinte não vai aparecer 20, nós vamos ter lá 8. Na verdade, talvez eu tenha clicado na curva, em uma curva diferente. Vamos fazer na curva amarela, que fica mais fácil. Vou colocar esse primeiro parâmetro para 10. Muito bem, dá um OK aqui. E vou agora clicar na amarela novamente. Observe que ela está em 3, não está em 10. Então, ou seja, você tem que depois calibrar cada um desses indicadores em cada um dos gráficos. Ou se o setup for o mesmo para todos os gráficos, certifique-se de ter calibrado ele em um dos gráficos e depois simplesmente copie e cole em todos os outros gráficos, ok? Esta é uma forma de você rapidamente alterar o template do seu gráfico
e fazer essa tarefa muito rápida para todos os outros layouts. Bom, mas eu não quero 4, eu quero apenas 2, então vamos manter aqui 2 gráficos. Podemos manter 2 gráficos na vertical, podemos manter 2 gráficos na horizontal. Isso vai depender do seu setup, vai depender da forma que você prefere visualizar o seu gráfico. Deixe-me checar aqui uma funcionalidade que eu gosto muito de usar e que meus amigos também me pedem muito para que eu ensine, porque não é uma funcionalidade muito usual de se fazer, que é justamente como você importar ou exportar um template ou uma tela para outras pessoas. Observe que eu tenho uma outra tela aqui aberta, onde este é o meu setup, onde esta é a minha tela usual de trabalho. Bom, muito bem, ótimo, linda, legal, aqui eu tenho todas as informações. Obviamente vocês não vão entender adequadamente tudo que está por aqui, porque tudo isso tem um fundamento, mas vocês querem, de qualquer forma vocês querem ter uma tela como essa, igualzinho a essa. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente disponibilizar esse link, copiei aqui, vou disponibilizar lá embaixo na descrição do vídeo, e aqui eu vou fazer uma mágica. Uma vez que vocês tenham este link, e uma vez que a pessoa que te passar esse link tiver com essa opção sharing ou compartilhamento em português habilitada, qualquer pessoa com este link poderá fazer a cópia fiel de todo esse template diretamente para a plataforma dela, apenas fazendo um copiar e colar. E eu vou mostrar isso como fazer. Aqui nós temos a outra tela, eu simplesmente copiei este link. Vamos vir aqui nesta tela e colar aquele link. Colar. E dá um OK. Ele vai pedir para você deixar a página ou atualizar a sua página. E a mágica está feita. A mágica está feita. O que você precisa fazer é simplesmente salvar com aquele nome que estava rename. Vamos colocar aqui tiozinho. E aí está. Salva. Você pode compartilhar o seu template, o seu layout com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, para ter aí a tela exatamente igual à sua, ok? Lembre-se, muitas vezes o erro primário, o erro básico é que quando você transfere esse link, quando você compartilha esse link com as outras pessoas, você tem que ter essa função sharing habilitada ou compartilhamento habilitado. Muito bem, vamos lá. Então, uma vez que você conseguiu já transbordar os indicadores de uma tela de gráfico para outra, muito simples, usando apenas o Ctrl+C, Ctrl+V. Uma vez que você consegue salvar o seu template, apenas uma vez que o seu template está aberto, basta apenas vir aqui em cima e salvar. Peço perdão que a minha versão está em inglês, então na versão de vocês vão perceber que existe aí o Save Now ou Salve Agora, alguma coisa assim. Então é só clicar nessa tecla e colocar o nome que você quiser, de acordo com o seu template, de acordo com a sua preferência. Então, como nós fizemos o processo de exportação, a exportação é simplesmente que você mande um texto ou um e-mail com esse link para alguém e que essa pessoa apenas copie e cole. No link na descrição do vídeo você vai ter o link dessa minha tela, ou pelo menos uma tela parecida, para que você faça a importação desta tela aí já diretamente na sua plataforma. Bom, como é que é possível nós inserirmos 2 ou 3 ou 4 ou um gráfico? Bom, isso é uma funcionalidade da plataforma paga. A versão grátis vai lhe permitir que você tenha apenas uma tela
e apenas 3 indicadores. Aqui nesse caso nós vamos contar aqui quantos indicadores nós temos. Nós temos um indicador, 2 indicadores, nós temos aqui 3 indicadores, 4, 5, 6 e 7. Então isso não é possível fazer na versão grátis do aplicativo, da plataforma. Porém, nas versões mais, mesmo na primeira versão paga, você já é possível, se não me engano, nós vamos ver isso, ouvimos já no capítulo de contratação da plataforma, que você pode ter de 5 até infinitos templates salvos. Então vamos considerar que nós temos, agora vamos para uma função, vamos considerar que nós temos 4 telas. Agora nós temos aqui algumas funções adicionais para nós gerenciarmos essas 4 telas. Essas funções adicionais estão aqui na abinha de templates. E elas são símbolo, intervalo, mira, tempo e desenhos. Então eu vou desmarcar todas e vou colocar aqui símbolo. Quando eu marcar a função símbolo, observem que aqui nós temos MNQ 2020, MNQ 2020, MNQ 2020, MNQ 2020. E eu vou agora, em qualquer lugar de qualquer gráfico, mudar o ativo. Vou colocar o Win, vamos mudar para o Bovespa, índice Bovespa, contrato corrente, NQ 2020. Observe que todas as telas mudaram para o mesmo ativo. Ok? Mantiveram todos os indicadores. É claro que o indicador muda de ativo a ativo, vocês vão ver ele com característica diferente, mas o que eu quero mostrar para vocês é que todos os gráficos estão com o mesmo ativo. Bom, e se eu não quiser, por exemplo, que todos os gráficos tenham o mesmo ativo? É só mudar. Desativa símbolo. E aí eu posso colocar aqui já na segunda tela, WDO, vamos ver, WDO N2020. Eu posso colocar na outra terceira tela, MNQU 2020, Nasdaq. E posso colocar aqui na outra tela, MES, que é o símbolo de S&P, MESU 2020, e aqui nós vamos ter 4 gráficos diferentes na mesma tela. Recapitulando, então uma vez que eu tenho essa indicação de símbolo, e se eu clicar nela, todos os gráficos estão relacionados ao mesmo símbolo ou ao mesmo ativo. Uma vez que ela esteja desconsiderada, eu posso escolher um gráfico para cada instância dessa da tela. Mas se eu deixar desconsiderado o símbolo, como aqui está, e colocar todos os gráficos o mesmo código, vai funcionar? Vai funcionar. Apenas que quando você mudar um deles, nenhum dos outros vai mudar, ok? Porque essa funcionalidade está desabilitada. Bom, agora vamos considerar que eu quero que nós temos aqui todos os gráficos em dólar. Vocês viram o que é que eu fiz? Vou desfazer, Ctrl Z. Eu coloquei aqui, ó, eu quero nesse momento que todos os gráficos fiquem como Win Q2020. Então, se eu clicar em Win Q2020 e marcar essa opção símbolo, todos os outros gráficos vão alterar para Win Q2020, ok? Então, isso é uma funcionalidade bem prática para no caso de você querer alterar rapidamente todos os gráficos de uma tela, ou se você usa setups diferentes em diferentes telas, e se você quiser olhar o mesmo ativo em diferentes setups, você consegue fazer. Bom, isso nós estamos falando de mudar apenas o símbolo, o papel. Agora nós temos também a possibilidade de mudarmos o tempo gráfico. Observe que aqui nós temos tempo gráfico 1 minuto, 10 minutos,
1 minuto, 10 minutos. Se eu clicar aqui em cima do Win, vamos colocar aqui outros. Vamos voltar para aquela configuração onde nós temos 4 papéis diferentes. Ok? Vamos desmarcar a função símbolo, porque senão não adianta nada. Vamos lá. WinN MNQ 2020 e aqui vamos colocar o MES o 2020. Ok, nós temos 4 gráficos diferentes, um com 1 minuto, um com 10 minutos, outro com 1 minuto, outro com 10 minutos. Então o que é que nós podemos fazer? Eu quero ver todos esses gráficos em 1 minuto. Vamos clicar em intervalo. Ok, clicamos em intervalo e todos estão em 1 minuto. Por quê? Porque o gráfico que eu usei como referência, como da outra vez, foi o gráfico do WDO 2020, WDON 2020. Por exemplo, e se agora eu mudar o WDO 2020 para 10 minutos? Todos os outros gráficos, WDO, WIN, MNQ e MU, MES U 2020 mudaram também para 10 minutos. Observe que o intervalo está marcado da mesma forma. E se eu mudar para 1 hora? Exatamente igual. Todos os outros gráficos, olha só, mostrou minha operação aqui. Vamos voltar. Todos os outros gráficos estão no mesmo tempo gráfico. 3, 3, 3 e 3. Bom, agora vamos checar uma outra possibilidade. E se eu quiser tirar o intervalo e colocar, por exemplo, o WDO em 1 minuto, o WIN em 10 minutos, o MNQ em 5 minutos e o MES em 1 minuto. É possível fazer, cada um dentro do seu tempo gráfico, desde que a opção time ou intervalo não esteja marcada. Agora eu vou mostrar uma outra opção, que eu vou marcar aqui intervalo, vou colocar todos os gráficos em 1 minuto, e observamos que já estão todos em 1 minuto. Muito bem, agora eu vou desmarcar o intervalo e vou marcar o crosshair, que em português chama-se mira. Então agora vocês vão ver uma questão. Vamos resetar todos os gráficos. Resetado. Vamos aqui no reset. Resetamos todos os gráficos. Isso significa que todos os gráficos estão com a mesma aparência. Então, uma vez que eu arraste a minha seta em um dos gráficos, ela arrastará a seta exatamente no mesmo tempo em todos os gráficos. Então observem que aqui nós estamos nesse gráfico que eu estou marcando, superior direito, estamos a 17,5. No gráfico da esquerda do dólar, se eu mover o mouse, você não vai conseguir ver, então vou manter e vou só fazendo a descrição. No gráfico superior à esquerda, nós estamos a 17,5 também. No gráfico inferior, nós estamos a 15,5, porque o MNQ e o MES, que é o Nasdaq e o S&P, eles estão no horário de Chicago, e o horário de Chicago são 2 horas a menos, um fuso horário de 2 horas a menos que o Brasil. Então nós vamos ter lá o WIN Q2020 está a 17,5, o WDON dólar 17,5, o Nasdaq 15,5, que tem 2 horas de atraso, de 2 horas de fuso horário, e o MES 15,5 também. Se eu mudar e de repente colocar o meu cursor aqui nesse topo, eu quero saber o que é que aconteceu nos outros papéis. Ou seja, se nós tirarmos uma foto aqui desse momento
para mudar o nosso gráfico. Não, acho que não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que identifiquem essa linha vertical onde está aqui o meu mouse está aqui, ó. Eu vou marcar o topo do nosso índice futuro brasileiro, topo aqui, ó. Nós estamos no topinho de uma tendência, ok? Observe que lá observem que lá no dólar ele já não está no topo, ele está caindo. Observe que lá nos Estados Unidos, no MNQ 2020, também está caindo. E observe também lá no S&P nos Estados Unidos, ele também está caindo. Observe que aqui você consegue ver rapidamente que há uma correlação inversa. Enquanto um estava subindo e fazendo um topo, os demais estavam caindo e possivelmente fazendo um fundo. Então é muito fácil de você olhar, de repente identificar em um dos gráficos um momento e nesse momento você saber exatamente o que está acontecendo nos demais papéis. Como aqui nesse caso do dólar, no caso do WIN, né? Aqui onde está, na tela direita superior. Aqui nós estamos com o cursor em um suposto fundo do ativo. E se nós olharmos aqui exatamente na mesma vertical, lá no gráfico abaixo, nós vamos ver que o S&P também está fazendo um suposto fundo. E se nós olharmos no canto esquerdo inferior, nós vamos ver que o MNQ também está fazendo fundo. Então esses ativos eles têm uma correlação direta. Já o dólar tem uma correlação inversa, porque ele está muito próximo ali do topo, que é o gráfico esquerdo superior. Então essa é uma funcionalidade de você ter o seu cursor indicado ao mesmo tempo em todos os gráficos. É claro que se você tiver um zoom diferente em cada um dos gráficos, ele vai modificar numa velocidade diferente. Observe agora, eu tenho zooms diferentes. Então esse gráfico que tem um zoom muito grande, é onde eu estou mexendo aqui no direito inferior, eu vou andar apenas um pouquinho nesse gráfico e ele vai andar bastante nos outros gráficos, porque o nível de zoom é diferente, ok? Então não só o nível de zoom é diferente, como a característica do gráfico é diferente também, e ele vai mostrar que o crosshair ou a mira vai andar de forma diferente, mas se você observar, todos eles vão estar no mesmo momento, no mesmo minuto. Observe agora que mesmo eles estando em posições diferentes do gráfico, eles estão exatamente na mesma hora. Observe aqui no MES, onde está o meu cursor, ele está às 13h57. Aqui no MNQ, no canto inferior esquerdo, ele também está a 13h57. E lá em cima no dólar e no índice brasileiro, eles estão a 15h57, ou seja, 2 horas de diferença, porém no mesmo ponto. Essa é uma funcionalidade que se chama mira na versão em português. Se eu desmarcar, observe que o meu cursor vai andar apenas no gráfico que eu estiver indicando o meu cursor, ok? Aqui, ó, meu gráfico, meu cursor está indicado apenas no gráfico onde ele está por cima. Normalmente, eu prefiro manter essa funcionalidade crosshair ligada, ok? Bom, agora vamos para dentro dos templates de gráfico, nós vamos para uma função que eu gosto bastante de usar. Eu vou resetar mais ou menos aqui as opções, vamos marcar aqui symbol, vamos colocar aqui, por exemplo, já estão todos em $, ótimo. Então vamos clicar aqui novamente nas opções de gráfico e vamos colocar aqui, vamos deixar desmarcada a opção de intervalo e vamos colocar o gráfico, primeiro gráfico em diário.
Vamos colocar, não vai ser legal esse exemplo, vamos colocar aqui uma série contínua. Vamos colocar aqui, por exemplo, WDO, vamos colocar contrato corrente. Ok, marcou todos os gráficos com WDO contrato corrente. Vamos colocar esse segundo gráfico no gráfico de 1 hora ou 60 minutos. Ok, vamos colocar esse outro gráfico em 10 minutos. Ok, e vamos colocar esse outro gráfico em 1 minuto, como aqui está. Então nós temos todos os time frames de 1 hora, de diário, 1 hora, 10 minutos e 1 minuto. E agora nós vamos ver a próxima funcionalidade, que é justamente desenhos. Vou desmarcar símbolo porque aqui ele já não me vai mais fazer nenhuma diferença. Então, uma vez que eu em um gráfico, olha, nós já temos aqui uma série de desenhos aqui. Eu vou apagar todos esses desenhos, apagar todos esses desenhos. Não temos desenhos mais em lugar nenhum do nosso gráfico. Não temos mais desenhos em lugar nenhum do nosso gráfico. E eu vou fazer o seguinte: nós temos aqui no nosso gráfico de 1 minuto um indicador Market Profile, que depois nós vamos falar sobre esse indicador. E eu vou tirar, ou pelo menos apagar aqui o Market Profile, para não ficar tão poluído o nosso gráfico e atrapalhar o nosso exemplo. Aqui no gráfico de 10 minutos, nós temos também aqui a nossa VWAP, eu vou deixar ela apagada. Aqui no nosso gráfico de 1 hora nós temos o Market Profile, nós temos a VWAP Bands, vamos tirar também. E aqui no gráfico diário nós vamos nós vamos só ocultar os indicadores, porque eu quero mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Bom, então uma vez que eu quero começar minha análise pelo gráfico de 1 hora, vamos pegar o gráfico de 1 hora aqui, vamos aumentar o gráfico, vamos deixar ele completamente dentro da nossa tela. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos supor que eu quero deixar registrado no meu gráfico de 1 hora que nós temos aqui um belo canal de subida do dólar, e que vem já desde algum tempo, lá de bem atrás do início da crise. Então nós começamos com esse canal aqui nesta posição, e ele veio subindo, 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 subindo e batendo sequencialmente alguns pontos aqui. E eu vou colocar logo aqui o paralelo dele, o canal, e vou deixar ele lá. Vamos ajustar aqui um pouquinho para ficar um negócio legal, para ficar bem batendo de forma bem precisa. Depois nós podemos ajustar o topo do canal para que ele faça uma média aqui dos pontos, um pouquinho abaixo do que passou, um pouquinho acima do que não passou, e que seja representativo. Observe aqui que no nosso gráfico de 1 hora nós traçamos esse canal. Agora vamos ver a mágica. A mágica é que no gráfico de 10 minutos, se nós atualizarmos o gráfico e colocarmos ele com um zoom bem grande, nós vamos ver que ele apareceu aqui também no gráfico de 10 minutos. É claro que se nós olharmos o gráfico de um dia, ele também já está lá. Então, uma vez que eu fiz o desenho com essa funcionalidade indicada, drawings ou desenhos, sinalizado, ele vai me marcar no mesmo ativo. Não adianta eu ter, por exemplo, índice em um dos gráficos, dólar no outro, MNQ no outro e S&P no outro, e achar que ele vai marcar o mesmo canal. Não, de forma nenhuma. Apenas quando ele replica os desenhos no mesmo símbolo ou no mesmo ativo. Bom, agora aqui no 1 minuto, o que é que eu posso fazer? Vamos refletir aqui no 1 minuto alguma coisa. Vamos colocar aqui no 1 minuto um Fibonacci, alguma coisa assim. Vamos pegar aqui da nossa ferramenta rápida, que está aqui em cima dos nossos favoritos, e vamos colocando aqui os nossos padrões de Fibonacci. Vou abrir aqui e dar um zoom aqui
nos outros gráficos. Vamos dar um zoom aqui nos 10 minutos. Vamos dar um zoom aqui no de 1 hora. Dar um zoom aqui no de 1 hora. E aqui eu vou colocar mais uma... Vamos colocar uma linha de tendência aqui no... Vou fazer de forma aleatória, sem me preocupar com nenhuma característica técnica de análise gráfica. Eu apenas vou fazer aqui alguns desenhos no nosso gráfico de 1 minuto para mostrar para vocês que uma funcionalidade que pode ajudar muito também pode atrapalhar muito. Então vamos colocar aqui mais algumas outras ferramentas de forma que nós vamos ver que, por exemplo, olha só o que aconteceu aqui nos 10 minutos. É impossível entender o que está acontecendo aqui nos 10 minutos. É impossível acontecer o que está acontecendo. É possível de entender o que está acontecendo aqui no 1 hora e no diário. Então tenham em mente que uma ferramenta que ajuda, ela também às vezes atrapalha. Então é importante que quando você for fazer desenhos nos gráficos de menor período, esta indicação de desenho esteja desativada, para que ela não atrapalhe os gráficos maiores. Mas uma vez que você faz, vamos apagar todos os desenhos, inclusive o canal que lá está. Mas quando você faz um desenho no gráfico maior, há muito pouca possibilidade de ele atrapalhar o seu gráfico menor. Vamos colocar aqui um Fibonacci, uma extensão de Fibonacci nesse pivô aqui, no gráfico diário. Não temos a menor intenção de achar que isso é uma análise técnica de forma nenhuma. Observe que aqui no gráfico diário está indicado, aqui está marcado como desenho, porém no gráfico de 1 minuto ele não apareceu, não contaminou o nosso gráfico. Mas por que não contaminou? Mas ele está lá. Vamos olhar, vamos dar um zoom aqui bem grande no nosso gráfico e nós vamos ver que esses níveis apareceram aqui em algum momento, ok? Observe que aqui essa linha azul vai estar em 4.761 pontos. Vamos checar lá onde é que essa mesma linha está no diário. 4.761, é claro que aqui nós não vamos ter a maior precisão, porque a escala é muito menor, 4.759, ou seja, ela vai estar exatamente no mesmo lugar, porém ela não vai atrapalhar o gráfico de 1 minuto, como se nós fizéssemos aqueles desenhos todos no gráfico de 1 minuto, que obviamente vão refletir nos tempos maiores, atrapalhando a visualização do seu gráfico. Então esse é o segredo da ferramenta ou da funcionalidade Drawings. Bom, vamos limpar tudo, vamos tirar tudo aqui, vamos limpar tudo, tirar todos os desenhos. Não temos mais desenhos, ok, está todo marcado, todos os gráficos estão no gráfico de dólar. E agora eu vou mostrar o seguinte, eu vou colocar aqui só para mostrar aquela funcionalidade, vou mudar um gráfico aqui, nós temos dólar e dólar, vamos checar que não está marcado, não, e vamos colocar aqui Win WinNM, vamos botar série contínua 1, WinNM série contínua 1, e aqui nós temos, vamos marcar aqui, está tudo desmarcado, vamos colocar aqui 1 minuto, vamos colocar aqui 10 minutos, vamos dar o zoom. Então nós temos o dólar 1 minuto e 10 minutos e nós temos o Win 1 minuto e 10 minutos. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar a opção Drawing, ok? Marcando a opção Drawing, eu quero fazer um desenho aqui no nosso gráfico de dólar 1 minuto. Então eu vou clicar lá no nosso Fibonacci e vou traçar aqui o nosso Fibonacci. Traçamos o Fibonacci aqui no nosso gráfico de 1 minuto.
observe que ele apareceu no gráfico de 10 minutos de dólar. Dólar, dólar. E no índice? Win não apareceu, porque são papéis diferentes. Agora, se eu traçar um outro indicador no Win, observe que lá nos 10 minutos ele apareceu apenas no Win, ok? E não apareceu no dólar. Então você pode também fazer essa jogada de funcionalidade usando os templates. E se depois eu colocar em Symbol e marcar, aqui nós estamos no Win, se nós apertarmos Symbol, vai ser todos os gráficos vão ficar em Win. E aí o mesmo desenho vai aparecer em todos os gráficos, ok? Mesmo desenho aparecendo em todos os gráficos, que agora são todos do mesmo símbolo, mesmo que estejam em tempos diferentes. Nós temos aqui 1, 10, vamos colocar aqui 60 e vamos colocar aqui um intermediário, vamos colocar 15. Observe que o mesmo desenho vai ficar em todos os gráficos da mesma série, do mesmo ativo, ok? Bom, muito bem, essa parte de ferramentas de templates que são de múltiplos gráficos, nós vimos a funcionalidade símbolo, intervalo, mira e desenho. A funcionalidade hora não está funcionando por agora, aconteceu algum bug aqui, eu já reportei para o pessoal de suporte do TradeView e assim que nós tivermos a solução, eu repasso e faço uma atualização no final deste vídeo, complementando essa parte que não foi coberta. Então, bom, vamos limpar o gráfico, não é assim que nós gostamos de trabalhar, está tudo limpo, vamos resetar todos os gráficos, ok? Vamos resetar, vamos resetar, vamos resetar e vamos resetar aqui também. Agora nós vamos ver uma outra função. Adicionar indicadores. Nós vamos voltar para aquele indicador, um indicador que eu quero mostrar uma característica específica que acontece com dezenas de outros indicadores semelhantes no TradeView. Uma vez que você adicionou um indicador e o preço desapareceu, na verdade ele não desapareceu, ele está aqui nessa linha flat, aqui em cima, por incompatibilidade de escalas. Então, como resolver esse tipo de problema que acontece com uma boa parte dos indicadores que são programados por programadores terceiros? Esse é um indicador programado pelo tiozinho e acontece exatamente a mesma coisa. E quando isso acontecer, quando situações como essa acontecer, existe uma forma de resolvê-lo de forma muito simples, porém que ainda a plataforma TradeView ainda não conseguiu solucionar de forma automática. Então basta clicar no indicador de volume ou ao menos em qualquer um dos indicadores e mandar mover para um novo painel acima ou novo painel abaixo. Vamos mover para um novo painel abaixo. Agora, se eu clicar duas vezes na escala, nós vamos ter o nosso preço restabelecido e nós vamos ter o volume em uma segunda tela acessória dentro do mesmo gráfico. Essa é uma forma fácil e rápida de solucionar uma possível incompatibilidade entre escalas. Bom, mas o que é que nós podemos fazer também? Eu quero colocar esse volume lá em cima. É possível? Basta clicar na setinha e ele vai colocar numa posição a qual foi indicado. Vamos olhar aqui embaixo nesse outro gráfico. Nós temos esse indicador, que é um indicador programado pelo tiozinho também, que chama Pivot Trend. Então, se nós quisermos passá-lo para uma posição abaixo, basta clicar na setinha, posição abaixo. E ele vai descendo até a posição que nós quisermos mantê-lo definitivamente ou pelo menos temporariamente. Também podemos colocá-lo acima do gráfico de candles, como também podemos transferi-lo
para dentro do gráfico. Observe que aqui não vai ser uma boa escolha por conta de incompatibilidade de escalas, ok? Neste caso, o que aconteceu? Ele colocou uma outra escala do lado esquerdo e isso acabou deixando, de certa forma, interessante. É claro que está descalibrado, porque este indicador ele tem uma calibragem para cada indicador, mas é possível que sim, você coloque outros indicadores dentro do gráfico, de forma que te auxilie na sua tomada de decisão. Esses dois exemplos não foram os melhores, mas depois eu vou mostrar um exemplo muito mais característico, um exemplo muito mais prático para que vocês entendam como fazer esse tipo de operação. E uma vez que o indicador está dentro do gráfico, você pode ordenar para que ele se mova para um painel abaixo ou acima, que seja, vamos colocar acima. Ele se moveu para esse painel acima e eu vou lá e posso movê-lo para um painel abaixo, como também posso ajustar a sua amplitude dentro da mesma janela, ok? É claro que se você aumentar e ampliar a janela, é muito mais fácil de você checar como é ter uma melhor visualização do seu gráfico ou com muito mais detalhes. Uma outra coisa que é possível fazer também, você pode ampliar para a tela cheia, como se fosse uma tela cheia, o determinado indicador. Então basta clicar neste ícone que é maximizar painel e ele vai maximizar o painel para que você tenha aí uma leitura mais precisa. Vamos colocar este indicador aqui, e ele vai maximizar o painel caso você queira ter aí uma visualização maior ou que você precise traçar alguma visualização mais interessante. Vou fechar e vou abrir uma seguinte situação neste gráfico aqui, que agora nós vamos ver sobreposição dos indicadores, ok? Vamos colocar e vamos deixar que ele carregue todos os gráficos. Vamos colocar aqui, vamos marcar tudo que eu quero que fique realmente bem contaminado essa situação aqui. Vamos marcar aqui, o estilo está marcada, ok, muito bem. Então eu vou fazer aqui, vou aumentar esse gráfico e vamos fazer o seguinte, vou salvar isso e vou recarregar. Ok, recarregamos o nosso gráfico, ele marcou todos os indicadores. Observe que agora ficou meio confuso, o gráfico. O preço às vezes está escondido, os candles estão por trás das linhas, nesse caso aqui até ficaram para frente, por sorte. As linhas ficaram para trás, mas eu quero ver as linhas, ou senão eu quero ver o perfil de volume na frente de tudo. Basta ver até a tela de objetos e você pode escolher qual é a ordem em que os indicadores ou preço, candles ou desenhos apareçam na frente da sua tela. Observe que quando eu marco aqui o Bovespa BMF Bovespa Win1, ele já está na primeira posição, por isso ele está na frente de todos, ok? Ele sempre será prioridade. Se eu colocar ele para a última posição, ele vai aparecer por trás de todos os indicadores. Então, por exemplo, o volume profile ou market profile ficou na frente dos candles. Observe que os candles brancos agora estão avermelhados, arrosados, alguma coisa assim. Quando eles passam por trás da faixa azul, ficam azulados, alguma coisa assim. Porém, se nós arrastarmos o Bovespa para a primeira posição, os candles, observe que agora todos estão, não há nada por trás, na frente desses indicadores. Inclusive as linhas, é claro que quando a gente passa por cima eles ativam, né?
mas se você observar as linhas vermelhas desse indicador, que é o VWAP Bands, eles estão passando por trás dos candles, ok? E isso nós podemos fazer em qualquer situação. Vou pegar a VWAP Bands e vou colocar na frente do preço. Observe que agora a VWAP Band está na frente dos candles, que está à frente do volume profile. E se eu quiser agora colocar o volume profile na frente dos candles e atrás da VWAP Bands, também está. A VWAP Bands está na frente, que são essas linhas, estão na frente do volume profile, que está na frente do preço. Então isso é possível você fazer com qualquer indicador. Em muitos momentos isso é muito desejado. Como também você pode aqui neste painel desativar o que você não quer ver. Eu não quero ver mais as VWAPs Band. Então basta apenas ocultá-las. Uma outra forma de fazer isso é vindo aqui no painel de indicadores. Então eu posso vir aqui nas VWAP Bands e apenas ocultá-las. Ou eu posso vir no Market Profile e ocultá-lo. Como também podemos, deixa eu fechar aqui a árvore, como também nós podemos fazer o seguinte, nós podemos mudar a ordem apenas indicando aqui, ó. Eu quero mudar a ordem, Visual Order, vou trazer para frente. Quando eu colocar aqui, quero trazer para frente, Bring Front, ele vai passar para a posição anterior ali, ó, Bring Front. Ok? Observe que ele mudou de lugar. Então, essa é mais uma outra fórmula. Deixa eu ver se o preço consegue fazer. Consegue também. Visual Order, Bring Forward e Front. Sempre para frente. O preço você não consegue colocar ele para trás nessa situação aqui. Porém, se nós abrirmos aqui a janela, nós conseguimos... Ah, não, porque ele já está em último lugar. Observe. Se eu colocar aqui ele em primeiro lugar, vamos lá, agora ele está em primeiro lugar. Muito bem. Agora vamos tentar colocar ele agora para trás. Visual Order, agora sim. Agora ele vai para trás, ó. Podemos colocar ele back. Ele vai aparecer sempre na primeira posição aqui em cima na linha de status. Ele não muda essa posição, o lugar dele. Mas nós podemos mudar ele, a posição dele no gráfico, certo? A descrição a descrição do papel vai ficar sempre nesta linha. Porém, no gráfico nós podemos colocar ele para frente ou para trás, ok? E neste caso, ele, no caso anterior, ele já estava na frente. Eu coloquei ele para trás, movi ele para trás e aí aqui nós levamos ele para frente. Bom, agora eu vou colocar aqui na árvore ele na frente, ok? E quando fecharmos, ele já automaticamente aparece na frente de todo mundo. Bom, vamos encerrar este vídeo por aqui. Tivemos alguns problemas técnicos no meio do vídeo. Não há problema nenhum, nós vamos editar todas essas informações. Peço que fiquem com muita atenção em todos esses detalhes, fixem a atenção, porque a partir de agora nós vamos para funções cada vez mais complexas ou funções que podem te ajudar ou te atrapalhar muito no seu dia a dia de trade. E nos próximos vídeos nós vamos começar a ver operações mais do dia a dia, não mais de setup, mas operações de realizar operações, ferramentas para te auxiliar na definição de risco, definição de gerenciamento de risco, definição de possibilidades de ganho frente ao risco, ferramentas de teste simulado, ferramentas de replay de mercado. Nós temos aí mais algumas boas quantidades de ferramentas em que nós vamos estar aclarando cada uma delas com bastante detalhe para que vocês tenham aí uma expertise total na plataforma e no dia a dia do trade. Não se enrosquem ou não fiquem aí paralisados por não saber realizar operações básicas na sua plataforma.
Não adianta você colocar um carro de Fórmula 1 para quem sabe andar apenas de bicicleta. Não significa que o biker, o piloto da bicicleta, não possa se transformar em piloto de Fórmula 1. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos transformando aqui pilotos de bikers ou bikers em pilotos de uma ferramenta ou de uma plataforma ou de um carro de Fórmula 1. E ele não pode se enroscar com os botões uma vez que ele seja piloto, ele não pode mais se enroscar com os botões do volante. E é isso que nós estamos fazendo aqui e vamos gastar mais algumas boas horas fazendo com que vocês se transformem, saiam de bikers a pilotos de Fórmula 1. Bom, peço que você deixe o seu like no final do vídeo. Também chequem as telas que os links que nós vamos disponibilizar lá na descrição e façam bom uso e bom proveito da tela do tiozinho que preparou com muito carinho para vocês. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.